Senhor meu Deus, meu Pai, Deus de amor, bondade e misericórdia, estamos em Tua presença para Te prestar, Deus, uma verdadeira adoração. Que nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos e que nós venhamos a tão somente focar em Ti, Deus. Somente olhar a Ti. Recebe, Deus, a nossa oração, o nosso louvor a Ti, essa vida.
Senhor, rendido na presença do Eu convido você a fechar esse corredor, vamos dar as mãos e vamos louvar, se render ao Senhor na presença dele, amém? Dê a mão ao seu colega. Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje eu estou dando trabalho aqui, eu cheguei atrasado. Queremos dar boas-vindas a todos vocês. Estamos na casa de Deus e Deus nos convida nessa noite a adorar o Espírito em verdade. Então nós vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse momento aqui nessa noite. Amém? Deus eterno, Pai nosso, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Redentor, a quem devemos a honra, o louvor, a glória, a adoração para todo sempre. Nessa noite, Senhor, queremos nos quedar diante da tua autoridade, da tua santidade, do teu amor, da tua infinita misericórdia e da tua compaixão que se tem por cada um de nós. E quero te colocar sobre a tua presença, a presença do teu Santo Espírito nesse lugar, nos ajudando, nos ensinando e também nos enchendo o nosso coração de alegria, de louvor, para que possamos te adorar com alegria, com exaltação ao teu nome, porque só o Senhor é digno de honra e de glória para todos sempre. Nós te oramos em nome de Jesus, que todos digam amém. Pode continuar na casa do seu amigo. Vamos louvar, vamos nos render aos pés do Senhor.
Diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhes dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? É incrível enxergar essa palavra aqui, que no versículo 9, na segunda parte aqui, menciona que Deus ordenou que uma viúva estava disposta lá para ajudar ele, para ceder comida e água. Naquele momento estava passando por um período de seca, e Deus falou: não, pode ir. Eu ordenei que uma mulher esteja lá e esperando, disposta para lhe ajudar. Você vai falar com ela e ela vai te atender. Fale em meu nome. E é até engraçado, né? Se sujeitar uma pessoa que não tinha condições nenhuma para receber alguém, hospedar bem, dar-lhe água, dar comida em um momento difícil. E Deus falou: não, pode ir, que vai ter uma viúva que vai estar lá para te receber. É meio até ignorante, né? Mas é engraçado que Deus é um ser poderoso, sobrenatural. Ele não faz as coisas normais como a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? E também é incrível saber com que aquela mulher não somente ouviu a voz de Deus, ela não somente escutou a voz de Deus, mas é incrível saber que ela fez a ação, ela teve a ação de fazer, ela não só escutou, como eu e você podemos escutar às vezes a voz de Deus, e somente escutar a voz de Deus. Vá lá e faça tal coisa. Mas a palavra do Senhor afirma que essa mulher fez, ela teve a fé de escutar a voz do Senhor e preparar aquele pequeno bolo, primeiramente, para o profeta Elias, uma pequena porção, e também fazer para o seu filho. E glória a Deus, que deu certo, né? E é incrível trabalhar de Deus em nossas vidas com relação ao medo. Quantas vezes a gente tem medo de tomar decisões que sabemos que é correta, que sabemos que é uma ordenança de Deus, assim como adorar o seu santo nome, louvar e engrandecer o seu santo nome, assim como ajudar o próximo, assim como ser gentil, ser bondoso, ser carinhoso, colher todos aqueles frutos do Espírito, mas também podemos sim agradecer a Deus ofertando a sua casa. E não sei se vocês esperam que a igreja ajude alguma coisa com você dando oferta, dando dízimo. Eu vou mudar alguma coisa com você dando dízimo, os líderes vão mudar alguma coisa com você dando oferta de dízimo. Lamento te informar, mas isso não muda nada para ninguém aqui. Mas eu tenho certeza que vai mudar para você, na sua vida. Porque apego ao dinheiro, às coisas aqui na terra, momentos, é tudo passageiro. Logo, logo mais estaremos com Deus. Isso é uma ordenança dele para nós. Aquela mulher não tinha nada, já estava esperando morrer, porque estava tudo seco, não tinha comida, não tinha água. Ela, só tem mais uma refeição aqui que eu vou fazer para mim, para o meu filho, e após isso iremos morrer.
falou, pega lá o que você tem, um pouquinho que você tem, faz um bolinho pequeno para mim, e o restante você faz um para você e para o seu filho. Mas foi em nome de Deus. E gostaria de falar para os irmãos também que é diferente, valor e preço. Eu acho que quase todos aqui devem conhecer aquela velha história da viuvinha, né? Que tinham 2 moedas somente. E Jesus falou para os seus discípulos, essa mulher aqui ofertou um valor maior do que todos os outros que estão aqui. Porque o Evangelho não é sobre valor, não é sobre preço quanto você paga, é pelo valor que tem no seu coração, pelo desejo que está dentro de você. Não é sobre a aparência aqui do que você vai depositar aqui dentro, não é sobre o quantitativo do que você vai fazer, mas é sobre o coração. Nosso coração e nossa mente tem que estar alinhada com o Senhor. Deus não vê como nós vemos, assim como eu mencionei anteriormente. Amém. Então, se você não tem nada para ofertar, tenha fé, ore ao Senhor, busque saber mais sobre o dízimo e a oferta. Peça ao Senhor, Deus, eu queria muito poder ofertar na tua casa, mas eu não tenho. Se eu tenho tão pouco aqui, eu tenho talvez medo de que me falte amanhã, porque a gente tem conta para pagar. Tenho certeza que todo mundo tem conta para pagar, aluguel, luz, entre outras coisas. Mas tenha fé, irmão. Seja organizado nas suas finanças. Porque esse ato aqui não é um ato de... A gente não vai vender cura, não vai vender uma conquista, um melhor trabalho, uma promoção, nem nada do tipo. Isso aqui somente é um gesto de gratidão. Isso aqui vem lá do Velho Testamento, desde os judeus. Isso permanece até hoje. O preço já foi pago lá na cruz. Então isso tudo aqui é sobre valor, sobre o nosso valor interno aqui, ó. Deus enxerga o nosso coração, não vê o que é nosso gesto de depositar em valor X, mas sempre o que está dentro de nós. Ele sonda os nossos corações. Isso. Deus, nós agradecemos a tua presença, Pai, quero te agradecer por este momento, por até aqui o Senhor ter sido bom conosco. Somos gratos por poder ofertar na tua casa, cultuar e celebrar o teu santo nome. Deus, eu creio que tudo que ofertamos à tua casa é com um propósito celestial. Eu creio que em breve poderemos estar em um ambiente aqui um pouco mais confortável, né? Eu creio que o Senhor habita aqui tanto com... o Senhor não somente habita em templos construídos por mãos, né? Mas o Senhor habita dentro de nós. Eu creio que todo o investimento que arrecadamos, Pai, para a tua palavra, Pai, para implantar igrejas, para propagar o seu evangelho e fazer o ir, Pai, da tua palavra. Te agradeço por este momento, por estarmos aqui, podermos ter a oportunidade, Pai, de te ofertar. Muito obrigado. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos prestar atenção agora nos avisos que vão ser colocados agora. Preste bem atenção, porque você é muito importante aqui. Em todos os eventos que estiver aqui na igreja, é muito importante que nós estejamos juntos, louvando ao Senhor,
e honrando a Ele todos os dias. Primeiro aviso, Igreja da Cidade das Flores, é o avanço missionário, que é com o evangelista Divaldo, sábado, dia 13 de abril, a partir das 9 horas. Certo? Próximo. O aniversário das seguidoras do Reino será dia 27 de abril, às 19 horas. E quem vai estar ministrando é a missionária Maraísa. Não faltem, hein? Estejam aqui conosco para louvar e glorificar a Deus por mais um ano de vida das seguidoras. Próximo. O culto de oração, que é a colina de oração, às 19h30. Também todos nós temos que estar aqui. Próximo. Na quarta-feira, às 15 horas, tarde com Deus, né? Também temos que estar aqui. Eu até não estou vindo na quarta-feira, mas eu vou ter que começar a vir. Próximo. Reunião dos PGs na quinta-feira. Venha viver a comunidade e intimidade. Participe de um PG. Quem é que participa de PG aqui? Glória a Deus. Quase toda a igreja, né? Estamos crescendo muito. Vamos ter, daqui a pouco, vamos ter um vídeo sobre os PGs, certo? Então, passe adiante, por favor. No sábado, vamos ter, às 19h30, a conexão com todos os jovens. Hein? E também, quem quiser vir também, os adultos também podem participar. Em Emaús, desculpa. Lá em Emaús, certo? Mas toda a igreja pode ir, né? Fica pertinho aqui. Vamos no próximo. Domingo, a nossa celebração às 18h15, né? Temos primeiro a EBD, que é às 17 horas e 18 minutos. E também está sendo muito bom, certo? Está sendo muito bom o ensinamento e a gente tem que aprender, né? Todos os dias nós estamos aprendendo. E a celebração no domingo. Tem mais alguma aviso? José Nildo vai ter uma oportunidade agora para falar. O vídeo vai ser por último, certo? Olá, paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. São duas coisas que eu tenho a falar. A primeira é sobre o discipulado. As pessoas que estiverem interessadas em participar do discipulado, que aceitaram Jesus e estão no processo para o batismo, então vocês me procuram, dão o nome, certo? Já tem aqui o nosso irmão Elton aí, que firme e forte aí, e os demais me procurem, certo? Para a gente tomar ciência dos nomes e a gente formar a turma para iniciarmos o discipulado. O segundo é sobre o avanço missionário que foi colocado logo no início. Nós faremos um avanço missionário no próximo sábado, lá da Igreja de Cristo, em Cidade das Flores. E nós sairemos por volta de 9 horas da manhã. Nós passaremos todo o dia do sábado lá naquela comunidade. Então, vai ter um trabalho de artesanato, né? Uma oficina de artesanato com o casal Aurinho e Gil. E à tarde haverá um trabalho com as crianças. E nós, os adultos que estivermos lá, nós iremos fazer o trabalho evangelístico nas ruas. E à noite, às 19 horas, nós teremos um culto em frente à igreja. Lembrando que quem for, nos procure para a gente ter um quantitativo de pessoas, porque lá vai ser oferecida uma feijoada e à noite um mini lanche, certo? Então, o dinheiro que for revertido nessa feijoada e nesse lanche da noite será para a compra, aquisição de ventiladores lá da congregação, certo? Então, o valor da feijoada juntamente com esse lanche da noite é em torno de R$20, certo? Então, os irmãos que estiverem interessados em ir, nos procurem, vamos fazer uma caravana e fazer o vídeo de Jesus se cumprir naquela comunidade. Amém? Amém. Vamos agora ver o vídeo sobre os PGs.
todos, amém? Amém. Anunciar aqui os irmãos que estão conosco aqui essa noite. Nós temos conosco Alden Diniz, é isso? Se eu disse certo o nome? Alden Diniz ou não? Altenides, não é isso? Levanta a mãozinha assim só para a gente conhecer. Luana, que é convidada de Sérgio e Lípia, sejam bem-vindos. Nilma Vieira, amém. Marleide Barreto, convidada de Cefas. Maria Caroline, convidada de Igor e Vanessa. E o Felipe, né? Convidado de Igor, é o casal? Amém. E tem o Mateus, convidado de Sérgio e Lípia. Tem mais alguém que eu não falei que esteja conosco aqui essa noite? Não? Edil, não, mas Edil é de casa. Eu nem falo mais porque ele está conosco, ele já é de casa. Eu queria deixar só um versículo para os irmãos, para que você que está conosco a primeira vez, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz sempre, e de todas as maneiras o Senhor esteja com todos vocês. Amém? E como é que a igreja diz para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, traga mais 10. E você que está próximo dele, que está nos visitando aqui essa noite, dá um abraço no irmão. Você que está próximo dele, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Vou chamar as crianças aqui. Hoje a casa está cheia. Hoje o jardim está florido aqui de crianças. Amém? Vou estender as mãos aqui para essas crianças, vamos orar por elas, orar pelo momento que elas vão ter aqui na salinha, aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, por essas crianças, ó Senhor. O Senhor tem trazido a tua casa, meu Pai, para aprender da tua palavra, aprender o caminhar contigo, aprender, meu Pai, uma vida de intimidade com o Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos pais que investem na vida dessas crianças, meu Pai, trazendo elas à casa do Senhor. Deus, tira toda a distração que elas possam ter, Senhor, e que a tua palavra, a semente que for plantada, meu Pai, no coração delas, possa dar frutos, ó Deus. Abençoa esse momento que nós teremos com ela, meu Pai, na salinha, mostrando, meu Pai, ensinando a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só os irmãos com a graça e a fé do Senhor, amém? Amém. Amados, quantos já sentiram a presença de Deus neste lugar? O Senhor nosso Deus, Ele está aqui. Ele veio entronizado no seu coração, dentro de você. Ele marcou um encontro com você nesta noite. Gostaria de convidar o pastor Gerson, que irá nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Esteja atento. Se desligue de tudo. Se ligue no trono da graça de Deus e receba do Espírito Santo que está neste lugar. Deus vai fazer coisas tremendas. E Deus vai falar ao seu coração. Aquilo que você veio buscar aqui nesta noite. O vaso, o instrumento de Deus aqui, vai entregar para você. Fique atento. Fique atento a tudo que Deus vai fazer. Coisas grandes o Senhor vai fazer ainda nesta noite, neste lugar. Oremos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa.
Queremos te agradecer pela vida do teu servo, pastor Gerson, Pai. Instrumento de Deus, vida dedicada a fazer a tua obra, a entregar, Senhor, aquilo que tu tens colocado no seu coração. Nada dele, mas somente de ti, Pai. Que tu possas usá-lo tremendamente nesta noite, Pai. E que nós que estamos aqui estejamos com os corações receptivos a receber de ti, Senhor, aquela porção que tu tens reservado para cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Que possamos, Senhor, que nada venha nos tirar a atenção, Senhor, aquilo que tu vais fazer neste lugar. E que tudo seja para a honra, glória, louvor e adoração do teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Peço, acho que eu peço para casa. Peço, assim. Está muito claro. Queria chamar, antes de começar a pregação, queria chamar Rafael Goiânia. Amados, eu vou ler aqui o texto de Mateus 18. Mateus 18, que fala sobre o maior reino dos céus. Diz assim: naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome recebe a mim. Mas quem a fizer tropeçar, um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor se lhe pendurar no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Como é importante uma criança para o Senhor Jesus. Amém? E como eu sempre digo, uma criança é uma esperança. Esperança para a nossa família, esperança para a igreja, esperança para o mundo. Se você crer, o seu filho pequeno, a sua filha pequena, será uma grande personagem dessa terra. Amém, você crê isso? Amém. Olha aí, você quer esperto? Heloísa. Então, vai para cá mais um pouquinho. Para vocês dois. Mamãe vai ficar aí. Vocês se comprometem a criar a Heloísa nos caminhos do Senhor? Se comprometem a ensiná-la tudo que a Bíblia diz acerca da criança,
para que ela possa crescer e ser fortalecida no conhecimento da palavra de Deus. Ela está escutando. Vocês se comprometem a amar, cuidar dela todos os momentos, para que no momento oportuno, no momento de socorro, ela possa contar com o apoio de vocês. Amém. Então, dessa confissão, nós vamos orar por Heloísa agora. Oremos, irmãos. Levanta uma mão sua para frente. Abençoando essa frente. Deus eterno, Deus bondoso, agradecemos por essa vida que está entre nós. Obrigado por essa presença que o Senhor nos deu. Obrigado por essa vida que está ainda no comecinho. Pedimos que o Senhor fortaleça essa criança, cresça nos teus caminhos. Que ela possa, Senhor, ser fortalecida na sua mente, no seu coração, com os ensinamentos que os seus pais darão a ela. Ó Deus, que ela seja livre de todos os males dessa vida. Ó Deus, toda essa criança nas tuas mãos, eu te peço de novo e abençoa em nome de Jesus que eu te digo. Amém. Eu queria convidar também, agora essa não Lívia. Chegou o dia, Lívia. Chegou o dia, Lívia. Bom, Lívia já conversou comigo, deseja ser parte dessa igreja aqui, né? Eu acredito que todos nós, pelas palmas, nós já conhecemos. Eu acredito que é um prazer para todos nós receber essa jovem comprometida, quase comprometida por Sérgio. Eu estou de olho aí, tá certo? Eu estava dizendo aí, cadê o anel aqui que eu não vejo essa mão direita? Lá no dedo. Uma cobrança dessa não tem que ser. Eu quero dizer para você que você vai ser bem, está sendo bem recebido e será, e que a nossa convivência seja de paz, né? Seja de crescimento, que possa ainda apoiar um ao outro, ensinar um ao outro, orar pelo outro, fazer todos aqueles mandamentos de reciprocidade que tem na Bíblia, né? Mas devemos fazer uns pelos outros. Que dizer seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida de Lívia. Nós a recebemos como membro desta igreja. Declaramos, Senhor, que eu te peço que o Senhor também escreva isso nos céus, que ela está sendo integrada aqui nessa igreja local. Toma-nos as tuas mãos, nos dá sabedoria e graça para a nossa convivência, que possamos amá-la, assim como ela também possa nos amar, como a Bíblia manda. Agradecemos pela sua vida, agradecemos pela sua família, que não conhecemos, mas agradecemos mesmo assim. Agradecemos por a família de Rivaldo, que também a recebe com gratidão, com alegria. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus, que todo diga amém. A senhora vai estar certa? Tem pouco tempo para mim, mas detalhe. Nós vamos falar hoje sobre
Juízes, capítulo 21, 25 e outras partes do livro. O tema da nossa palavra é Raízes da Violência. Essa palavra é no Antigo Testamento, no tempo dos Juízes, mas que ela é muito atual hoje, porque nunca se viu tanta violência como hoje, né? Não somente no Brasil, mas as guerras têm matado muita gente. E não tem mudado, vamos colocar a primeira parte, não tem mudado essa condição. E a gente precisa saber de onde vem essa raiz, de onde é que vem esse mal que ataca não só as nações, mas as pessoas, as famílias. Muitas vezes nem sabe que está fazendo violência entre si, porque é algo que nós vivemos no nosso dia a dia e precisamos o senhor coloca aí, precisamos entender o que a palavra de Deus nos está dizendo. Mas eu vou conversar enquanto ali, doutor, né? Juízes quanto, pastor? Juízes 21. O tema central aqui está em Juízes 19, 21, tá certo? Esse mesmo versículo do capítulo 25 de Juízes, ele vai encontrar também no capítulo 19, capítulo 21, 19. Naquela época, vamos ler aí. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Você precisa de um rei, de autoridade para fazer o que é certo? Você faz o que dá na mesa da sua cabeça? E o que é que seu pai diz disso? O que é que sua mamãe diz disso? O que é que seu pastor diz disso? Então vamos meditar um pouquinho sobre isso aqui. As Escrituras, a tradução diz que as Escrituras elas traçam um verdadeiro perfil do homem descrito pelo Criador. Então é necessário nós lembrar, segundo as Escrituras, que a violência ela nasceu da queda do homem. Até ali não havia, mas com a queda do homem começou a violência. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, e dando ao homem todas as condições para que ele pudesse responder ao Criador no amor filial. E quando você escuta isso, você se reporta a você mesmo como filho. Você precisa também responder ao seu pai, à sua mãe, como amor filial, porque ele deu todas, assim como a gente viu esse bebê aqui, eles prometeram dar todas as condições como pais a essa criança. Então acontece nas nossas famílias assim também. Então, mas o homem, ele resolveu seguir outro caminho, e não seguir esse caminho do amor que ele recebeu de Deus. Ele decidiu seguir outro caminho. A proibição de comer o fruto, naquela época, Deus estabeleceu um princípio do individualismo, porque eu só sou indivíduo quando eu sou limitado. Quando você faz tudo o que você quer, você não tem limites. Mas Deus estava querendo limitar já, dando uma limite. Dá para entender? Precisamos ter limites. Precisamos ter limites. Então eu não posso fazer o que eu quero, o que der na telha, o que der na minha vontade. Porque essa aí está a raiz da violência no primeiro texto que a gente leu. Cada um fazia o que lhe parecia certo.
Eu acho certo. Vamos fazer. Certo? Está certo já? Então, pode até ser um paradoxo, mas a verdade é que, vivendo no princípio do amor, preste bem atenção, eu tenho meu limite, e esse meu limite me faz um indivíduo, isto é, alguém que conhece os seus privilégios, deveres e liberdade. Nunca ninguém só tem liberdade. Nós temos privilégios e temos deveres, e também liberdade. Vou tentar me segurar, só com esse medinho aqui, mas eu já saí uma vez de todo, tentando segurar, porque o calor está grande aqui em cima. Enquanto eu estou no amor aos meus pais, e eu respondo aos meus pais e a Deus com amor, e ao próximo também, eu respeito o direito do outro, certo? E a minha liberdade vai até onde inicia a liberdade do próximo. É preciso que a gente possa entender isso. Eu não posso dizer o que eu quero a quem eu quero dizer o que eu quero. A minha liberdade não tem limites. Eu tenho limites, todos nós somos limitados. E a queda é o paradoxo que limitou o homem, e desse modo também prendeu o homem de vítima de si mesmo, pois deixar de amar o outro e viver para o outro é uma espécie de escravidão, porque você fica só. Estou falando aqui, pastor Deus, cadê? Se uma semente cair na terra, se ela não morrer, ela fica só. Nunca vai frutificar. Eu, como cristão, se eu não morrer, eu vou ficar só, não vou ter nenhum fruto. Um dia eu vou morrer sozinho e alguém vai perguntar: quais foram os frutos da sua vida? O que você pode apresentar? Você vai dizer: não teve fruto. Então, é importante a gente perceber isso, porque quando o outro que eu estava falando, quando esse outro é Deus, que é o caso de Adão, o homem perde com ele a sua semelhança. Falei até aqui hoje sobre isso. Adão perdeu a semelhança de Deus, porque ficou escravo do pecado. Então não é sem motivo que ao infrator da lei é tomada a sua identidade. Deixa eu dizer outra coisa, quando é que o homem, o ser humano, o cara não fala aqui da igreja, fala do ser humano. Quando o ser humano perde a sua identidade, é quando ele é violentado, estuprado. Esse homem, essa mulher perde a sua identidade. Ele fica sem saber o que é, quem é. Ele fica perdido, fica amargurado. Então é interessante a gente preservar a nossa identidade em Deus, amando e obedecendo a Ele. O primeiro ponto dessa pregação fala do contexto histórico, político, social e religioso. Eu coloquei aqui só uma pequena parte, o resto está aqui. Israel terminava o êxodo e agora seus pés tocavam na terra prometida. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem desse êxodo. Quando entramos na família de Deus, nós entramos na terra prometida. Glória a Deus. Mesmo que não tenha alcançado, mas pela fé nós já alcançamos. Amém? Então, e foi exatamente por causa da violência de Canaã, dos povos que moravam em Canaã, que Deus, Senhor absoluto do universo, Rei dos reis,
agora ele coloca o seu povo na terra, daqueles homens maus, aqueles desumanos, cananeus que faziam muita maldade. E ali Deus tira os cananeus de Canaã e coloca o seu povo, que era a terra prometida desde Abraão, ao seu povo. A Bíblia diz em Provérbios 21:7, se você quiser anotar aí, vou pedir para colocar aí, porque às vezes atrasa o, né? Provérbios 21:7, se quiser anotar esse texto. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. Sempre devemos nos avaliar. O que eu faço é justo? Você pode ter razão, mas é justo? É justo você vai fazer com o outro? Nem sempre é justo. Outro texto, Isaías 1:28, diz que os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Tudo isso está dentro desse texto da raiz da violência. Assim, irmãos, Israel foi avisado de que não era sua bondade, não era por sua perfeição que ele estava recebendo aquela terra. Isto é, Deus não dá as coisas a mim e a você porque somos bons, porque somos perfeitos. Ele dá porque Ele quer dar. Ele dá pela sua índole amorosa, bondosa, generosa. Então, para Israel também foi assim. Mas o amor de Deus foi que fez com que Deus colocasse o povo de Israel naquela terra de Canaã. E a impiedade também dos povos cananitas. Então, nesse caso aqui, o povo mau perde a sua terra, porque o povo da promessa de Deus é colocado nessa terra. Amém? Nós somos povo de Deus. Amém? Nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, aqui nesse contexto inicia-se o período da história dos juízes, a história de Israel chamada Juízes. Durou 2 séculos essa história dos juízes. Está lá no livro de Juízes. Agora, depois de ter tomado a posse da terra, Israel passa por um período de instabilidade. Às vezes, quando nós começamos as coisas, como começamos um negócio, como começamos algo, a gente não consegue ser tão empreender também. Passamos por dificuldades. Assim Israel estava passando. E a gente vai falar um pouquinho sobre a liderança. A liderança de Israel era carismática, mas não era uma liderança institucional, um rei. Não é? Era assim, Deus levantava. E esses líderes, havia tipos extravagantes, uns sobem, outros descem, líderes também de índoles amenas, outros trágicas. Você vai ver o caso de Sansão, né? Vai ver outros casos. Jair, por exemplo, que é pouco falado. Quem já ouviu falar do juiz Jair? Só tem pouquinho assim a história dele. Essa não é a história de Jair. É teu irmão, né, Jair? Jair, ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos, e eles tinham autoridade sobre 30 cidades, das quais são chamados até hoje povoados de Jair. Um negócio bem estranho. E a Bíblia fala bem pouquinho, mas foi do juiz de Israel. Sansão, por exemplo. Sansão tinha uma força como, assim, não tem nem como comparar a força de Sansão. E era carismático também.
Mas, por outro lado, ele tinha uma emotividade descontrolada. Tem que cuidar da nossa emoção, né? Controlar as nossas emoções. Sansão tinha tudo para fazer um bom trabalho, mas ele era descontrolado na sua emoção, e ele caiu vítima de uma prostituta chamada, quem sabe? Dalila. Aqui está um pouquinho da história desses reis. Depois eu vou entrar no âmago dessa questão aqui. A religião monoteísta, revelada a Abraão e ensinada por Moisés em sua legislação, passa por um período de provas pela influência da idolatria além da terra, dos povos vizinhos, né? Começaram a gente tem que ter cuidado com os povos vizinhos, né? Porque os povos vizinhos, chegou na cidade aqui um americano, chegou na cidade do japonês, chegou na cidade um argentino, chegou na nossa igreja um chileno, venezuelano. Então, o povo começou a se misturar com os povos vizinhos e começaram a cair na idolatria deles. Então, o segundo ponto são as razões da violência. Eu vou falar sobre 6 razões da violência. Porque nessa conjuntura nós vemos indicadas as bases em que a violência se estabelece. À luz da Bíblia, a primeira razão, a primeira coisa que acontece aqui é a irreligiosidade. Quer dizer, a falta de religião revelada por Deus em sua lei e em sua palavra. O temor de Deus é o princípio primeiro de quem? Amém? Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, que nós falamos na EBD hoje, verdadeiro conhecimento de Deus como Senhor e Rei, e a obediência a Ele, conhecer a Deus e obedecer, e a adoração requerida, essas 3 coisas, elas vão vacinar o homem contra a violência. Verdade. É porque não está para você, não, está para você. Está passando por Chilai. O absoluto da religião põe Deus como padrão. O nosso padrão é Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade, sabe? Porque o subjetivismo leva o homem ao egoísmo. E eu vou explicar um pouco sobre isso aqui. Ainda que o antropocentrismo procure a sua expressão universal, a limitação do homem e seu egoísmo tem levantado e banhado a história de sangue. A nossa aura de conquistas científicas que estudou o sábio da Idade Média, que agora é o iluminismo, tantas aquelas coisas todas que surgiram, levaram o homem nada mais, nada menos ao niilismo, que é uma filosofia que afirma que a vida não possui sentido. E ao existencialismo, acho que vocês já estudaram sobre isso, o existencialismo, que é uma proposta de analisar o ser humano como um todo e não dividido em aspectos internos, a sua mente, a cognição, os sentimentos, e o externo, o seu corpo, seu comportamento, suas ações. Mas, irmãos, o temor de Deus faltou a Israel, onde cada um criava o seu próprio Deus. Quem é o seu Deus? É a sua bicicleta? É o seu iPhone? Quem é seu Deus?
Se eu crio um Deus, eu tenho o direito de controlá-lo. Tá certo? Mas a verdade é que tenho de ter dentro de mim aquele que está acima de mim, o Senhor eterno. Do contrário, eu serei o meu próprio Deus e terei que prestar conta a mim mesmo, os meus atos, sendo eu o meu próprio tribunal. Eu julgo a mim mesmo. Cada um fazia o que queria, porque não havia rei em Israel. Deve ser assim na sua casa? Deve ser assim na sua casa? Não. Deve ser assim na sua igreja? Nós estamos falando sobre as raízes da violência. O princípio da religião, irreligião, se não tem religião, é o orgulho, e este fundamento primeiro, e este é o fundamento primeiro da violência. Em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso já passou pela cabeça de alguém aqui? Eu sei o que é que eu quero, né? Eu sei o que é que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Alguém já passou por sua cabeça isso? Hoje não, todo mundo é certinho. Não, né? Então faltou lá em Israel a verdadeira religião, faltou a fé. E quando falta isso, impera a violência. Eu estou levando vocês a um ponto, ao ápice dessa violência. A segunda raiz da violência, 2.2, é a ilegalidade. Acho que eu estava conversando isso, acho que eu estou velando, né? Eu gosto das coisas legais, né? Legais. Então a ilegalidade, não havia rei, não havia lei. Se a casa não tem um pai, às vezes falta lei. Certo? Você é o rei da sua casa. Você falou. A esposa é a rainha do lar. É a mamãe. Mas o salmista, Salmo 11.3, se quiser anotar, Salmo 11.3, ele faz uma pergunta: quando os fundamentos são destruídos, quando não há lei, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? E aqui eu falo para Deus, a primeira notícia daqui é que o Rio de Janeiro está um caos. Eu vi essa semana a mulher chorando, mas tu pode varrer e sair de casa. Quando levar uma bala perdida, só sai de casa, vai à calçada, chega na calçada, você pode receber uma bala perdida. E parece que não tem mais lei no Rio de Janeiro. Mas aqui também está um pouquinho, não vai fácil não. A falta da lei, com a ignorância dela, faz da força o padrão. Você é o pai, ou você é o déspota, alguém que é lei na sua casa, assim, mandatário. Não, na sua casa, não é a lei não, é a lei da chibata. Porque a força aí passa a ser o padrão mais forte que vence. É o que nós estamos vendo hoje, eu acabei de falar aí, que é mais forte hoje, socialmente no Brasil, são os comandos vermelhos, esse outro PCC, muito forte, mais forte do que a polícia. Posso nem falar na PF, porque eles abordam ali. Mas está muito forte, está muito difícil, irmãos. Está pela força. Então aí,
jaz outro princípio da violência. Os líderes de Israel naquela época eram feitos pela força, pessoas que tinham força, pessoas que podiam, pessoas que conquistavam. Jefté era, vou falar sobre ele, porque não vai dar tempo, mas ele era um cara tremendamente competente, e era muito forte, valente, e tomava conta do bando de vadios, mas terminou sendo juiz. Quando ele saiu da terra. E quando a força é o padrão, ou se obedece à lei, ou vai à força. No caso da igreja, em que já nascemos de novo, fomos salvos em Cristo, fomos inseridos na família de Deus, a nossa lei é a lei do amor, a mesma lei que existia antes da queda. Jesus nos trouxe de volta à lei do amor. Amém, irmão? Amém. Aí ele diz em João 13, 34 e 35: novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Que eu falei tanto de amor aqui para ali, diga, para ver se ela não entendia mais me aplicar. Em qualquer dúvida social, irmãos, principalmente na igreja, é necessário respeito aos princípios que nós juramos. Um dos princípios que nós juramos é o batismo. Você crê na Bíblia Sagrada como regra de fé curada? Sim. Você. O que vai fazer? Esse é o terceiro. Você crê em Jesus Cristo como suficiente Salvador? Você aceita discipulado pela igreja, se por acaso você errar? Aceite. Você jurou que aceitava. Se um dia você for disciplinado, você já disse, aceitar, tá certo? Eu estou incluído aí nesse negócio também. Eu tenho superiores. Então, honrar, irmãos, aos princípios é honrar a Deus, é honrar os pais, é honrar as autoridades, é honrar os pastores, é honrar os líderes. Os líderes eclesiásticos, como diz a Escritura, Hebreus 13, 17. Quem quiser adotar, pode adotar. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a Bíblia, ela diz que haverá um futuro governo mundial. Quem já ouviu falar desse? Todo mundo? Está perto do futuro do governo mundial? Esse futuro governo mundial que terá em si a própria lei. O Brasil já está conversando com isso, não está uma lei meio esquisita que está surgindo. Terá sua própria lei. Será chamado o ilegal, o anticristo. O contra o ungido. Ele é contra o ungido. O instituído. A inclinação atual para a anarquia, o individualismo, está determinando a violência no Brasil e no mundo. A anarquia está tomando conta, o individualismo também. Isso aí está determinando mais e mais violência na terra. Vamos abrir os nossos olhos e ouvidos e pensar nisso em nós como igreja, como servo de Deus, para que
para que nós não sejamos pegos assim. Sejamos exemplos para esse mundo, como já foi dito hoje na EBD. Terceiro ponto terceira raiz da violência é a impunidade. É claro, irmãos, que se falta lei, a consequência é também impunidade. Entendeu? Quem vai punir? O melhor exemplo do livro de Juízes é o caso do levita e a sua concubina. Quem já ouviu falar? O levita e a sua concubina? Para muitos adulterados. E também os culpados de Benjamim. Naquela época não havia rei em Israel, e estes, os homens, haviam cometido uma loucura. Eles quebraram a lei e violentaram uma mulher e um levita. Então pediu-se da tribo de Benjamim que entregasse os rebeldes para serem punidos. Mas Benjamim, a tribo de Benjamim se omitiu e não aceitou a correção. Impunidade. A impunidade não pode fazer parte da nossa vida, nem da vida da igreja, nem da vida das nossas famílias. Porque quando o mal se propaga e é defendido, nós não podemos defender o mal, a pessoa que fez o mal. Eu até falei sobre isso aqui. Então impera indiscutivelmente a violência. Deu um murro na cara de Samuel, que ver o que é que o pai dele vai fazer ali. O pai dele vai dizer, mostra esse cara que fez isso. Aí a mãe do cara disse, não vou mostrar não, ele vai ficar sem condição. E você vai ficar aflito. Então a falta de disciplina e de correção destrói, irmão, qualquer sociedade, inclusive no nosso lar. Se no nosso caso não tem disciplina de correção, as normas da nossa casa vão ser destruídas. Mesmo na igreja, quando não tem disciplina na igreja, se torna, na linguagem bíblica, de Apocalipse 2:9, quem quiser anotar, e 3:9, vou repetir aqui. Quando não tem disciplina na igreja, se torna, na linguagem bíblica de Apocalipse, sinagoga de Satanás. Se tiver ilegalidade entre nós, Jesus chama isso de sinagoga de Satanás. Está lá no Apocalipse. É muito sério esse assunto, por isso que eu trouxe para os irmãos. Os processos de disciplina têm subido na igreja. Consequentemente, têm assumido arrogantes que se têm tornado infiéis e agressores. O número de hipócritas que juram à sociedade e à igreja fidelidade e que estão traindo com suas palavras, ensinos e práticas, desalinhadas cada vez mais com a lei e as escrituras, evidencia uma necessidade urgente da volta da disciplina. E o que fazer? O que nós vamos fazer? Vamos ficar acomodados? A Bíblia fala de um homem que estava acomodado na praça. Está sentado na praça. Quando os dois anjos foram para Sodoma e Gomorra destruído, encontrou lá na praça, sentado na praça. E a impiedade vai matar. Mas era representante de Deus que estava lá.
A coisa ficou tão feia que é até vergonhoso dizer que quando quiseram atacar os anjos que estavam dentro da casa de Ló, ele disse: não faça isso não. Eu tenho 2 filhas virgens aqui. Como é que o cara faz da coisa desse? Quer entregar 2 filhas para serem estupradas, para serem violentadas? Como chegou a situação de Ló? Servo de Deus. Então, irmãos, não é só para os de fora, nós também devemos ter cuidado. Vamos ao ponto 2.4, que é um dos pontos principais, que é a conveniência, mais uma raiz da violência. Conveniência. Os benjamitas, ao estimular a impunidade, colocando-se ao lado dos transgressores, silenciando e não entregando os culpados, tomaram o terrível caminho da conveniência. E nisto, a consequência foi trágica. Morreu quase toda a tribo de Benjamim. A falta de denúncia do erro, a proteção dos saudosos, levam ao crescimento da corrupção e o aumento da violência. O que fazemos? O 5º ponto da violência, a 5ª raiz da violência, é o emocionalismo. Vamos ter cuidado com o emocionalismo. Quando falta a lei e o senso, os homens são desafiados no critério da emoção. Eu vi essa semana passada, essa semana ainda, no mês da semana, uma criança que foi atropelada aqui para Mirim. Não, lá no Montenegro, e a mãe desesperada. Alguém falou? E a mãe desesperada, porque fazia 10 dias lá, já não tinha nenhuma notícia da polícia. Mas o que fazer? Então, ter cuidado com a emoção. De novo, mais um exemplo. O exemplo mais forte aqui é o episódio do levita e a sua concubina e a tribo de Benjamim. Sem poder convencer por meios legais, o levita apela para o dramático, porque a emoção leva a gente a coisas dramáticas. Quando a razão não funciona, então crescem os apelos emocionais. Abandona-se a lei e a doutrina e apela-se para o sentimento. Nem sempre a gente deve tratar com os nossos filhos ou com alguém só porque você está sentindo uma raiva, sentindo ódio, sentindo alguma coisa. Não descarregue nada sobre as pessoas assim. Foi o que o levita fez. O levita, vendo morta a sua amada de forma tão violenta, porque eu acho que eu não entrei muito detalhe aqui, abusava da sua amada a noite toda, e quando ela chega na casa de manhã, só fez encostar a mão assim no umbral, não, porque a gente fica lá, degrau lá, e ali ela morreu. Foi abusada por vários homens a noite toda, mas ele chegou na casa e morreu. Então o que foi que ele fez? Pela emoção. Ele pegou o cutelo, despedaçou aquela sua mulher em 12 partes e enviou para as 12 tribos de Israel.